Romanos 1, a partir do verso 18. Sentados em reverência, a palavra do Senhor. Amém. Se você não conseguiu abrir, por favor, leia aqui no quadro, na projeção. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, amados. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e a injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Verso 22. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível com imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela sua palavra, Jesus. Que ela realmente se manifeste no nosso coração. Que a gente saia daqui cheio dela, cheio da sua palavra. E que não haja nenhum impedimento, Pai, para que a gente receba em nome de Jesus a sua palavra. Amém. Obrigado, Roseli. Qual o principal motivo, qual o principal objetivo de Deus? Que você o conheça. O principal objetivo de Deus é que eu o conheça. É um filho que quer ter um relacionamento puro e saudável com o pai. É o pai e o filho. Quem tem um filho aqui para que não haja um relacionamento amoroso? A gente começa o dia até feliz, né? Quando a Laurinha, o Giovanni, bom dia. Sim ou não? Então, o nosso desejo é que os nossos filhos cresçam saudáveis. Que ele nos conheça, ele conheça o nosso amor. Tudo aquilo que a gente faz por eles. Agora, você imagine o nosso Deus. Então, o que o nosso Deus, ele deseja? Primeiro, que a gente o conheça. Que a gente se sinta protegido por ele. E que a gente o ame de quê? De todo o coração. Que a gente o ame de todo esse entendimento. Porque todo mundo deseja que os nossos filhos nos amem. Quando o Giovanni liga para nós, quando a gente conversa com a Laurinha. Então, Deus não é diferente. Então, desde Gênesis até Apocalipse, é a vontade de um Deus o quê? Querendo se revelar, através do seu amor,
através do seu carinho e querendo mostrar quem Ele é. Porque nós sabemos que essa vida aqui, na terra, ela é passageira, ela vai acabar, sim ou não? E depois, quem recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador estará com Ele onde? Na eternidade. Irmãos, o que é eternidade? Eu e você, a gente não consegue mensurar o que é eternidade. A eternidade é para sempre. O que Jesus Cristo deseja de mim e de você? Que a gente pratique aqui o que nós vamos ter com Ele. Sim ou não? Sim ou não? Então, é por isso que Ele busca o quê? Que eu e você sejamos santos, que a nossa família seja, não é? Uma abençoada, que eu e você sejamos irrepreensíveis, que o pecado na minha vida e na sua vida seja o quê? Um acidente. Então nós estamos, na verdade, o quê? Treinando para tudo aquilo que nós vamos ver com Jesus Cristo. Só que lá vai ser o quê? Pessoal, nós vamos estar junto com Ele. Então que essa palavra realmente, ela entre aonde? No seu coração. E eu comecei a ler esses versos de Romanos, por quê? Porque a ira de Deus, ela se revela como juiz a todos aqueles que praticam o quê? Injustiça e impiedade. O que é impiedade? Impiedade vem de ímpio. Todos aqueles que ainda não receberam a Deus, que não conhecem a Deus. Porque nesses versos fica absolutamente claro que Deus se revela no universo. Fica absolutamente claro que Deus proclama a glória dEle, que é a presença dEle, através do quê? Do mundo, da terra, da natureza. Se ninguém pregasse a palavra, se ninguém falasse de Jesus, por si só a natureza, ela fala, ela apresenta o quê? A glória de Deus. O mar não tem o seu limite? Quem determinou o limite, quem foi? Deus. Então Deus, quando nós nascemos, Ele dá o quê? Uma porção de fé para cada um de nós, para que essa fé ela seja o quê? Ela é desenvolvida para que eu e você acreditemos em quem? Em Deus. O índio, ele acredita em quem? Na lua? No sol? O ateu, ele acredita que ele não tem ninguém, mas ele acredita. Todos nós acreditamos em alguma coisa. Então, o que Deus quer falar para mim e para você é o seguinte, que nós somos indesculpáveis, mediante a criação dele, de não conhecê-lo. Nós somos absolutamente o quê? Indesculpáveis. Porque nós temos o conhecimento e não glorificamos a Deus. Nós temos o conhecimento e não o quê? Reverenciamos a Deus. E amados, eu não cheguei nem em Jesus Cristo. Porque Deus, Ele o quê? Ele se revela na sua criação. Mas a palavra de Deus diz que alguns, eles não querem receber. Eles não querem. Eles se tornam o quê? Nécios. Eles se tornam tolos, porque eles o quê? Eles não querem. E aí é que entra o quê? A igreja. Para orar, para que todos, porque Cristo morreu só por mim, Cristo morreu por todos. Então o nosso objetivo como igreja nessa fé mútua é orar o quê? Para que todos conheçam a Jesus Cristo, para que todos tenham fé, e saber que a nossa sabedoria vem de quem? De Deus. Nós estamos estudando na escola bíblica os fundamentos cristãos.
Nós ficamos, eu acho que 5, 6 domingos aprendendo do quê? Do senhorio de Jesus. Que é o primeiro fundamento de todo cristão. É reconhecer o quê? O seu senhorio. E toda a revelação de Deus, amados, toda ela, toda revelação, toda palavra, nós estamos aqui para que o Espírito Santo fortaleça a nossa fé. Amém ou não? Nós estamos aqui para cultuar Deus, para conhecer mais de Deus. Mas nós estamos aqui fundamentalmente para quê? Para que essa fé, ela aumente na minha vida e na sua vida. É por isso que Deus também se revela da forma o quê? Verbal. Não é possível eu e você ouvirmos a palavra e nos tornarmos o quê? Insensíveis. Porque a própria palavra diz que ela não volta o quê? Vazia. Não importa a forma que você recebe a palavra. O que importa, amados, é que nós precisamos falar. Porque um dia vai o quê? Frutificar. Você conhece a minha história. Teve uma pessoa que ficou mais de 10 anos falando de Jesus para mim. Você sabe o que são 10 anos? Então. Chegava uma hora que eu falei, né? Tá bom já, né? E eu falava, eu verbalizava isso. Tinha um que passava, ô varão. Eu tinha vontade de matar aquele rapaz. Porque ele falava, ô varão. Por que varão? Eu não sou varão. Mas ele já estava o quê? Profetizando na minha vida. Então, amados, em nome de Jesus Cristo, que nós o quê? Que nós o quê? Falemos da palavra. Então você percebe, Deus se revela através da criação. Deus se revela de forma verbal. E agora? A escrita. Deus se revela através do quê? Da Bíblia. Porque o próprio apóstolo Paulo diz lá em Timóteo, olha, essa palavra aqui, ela foi inspirada por Deus. O que é inspirada? Soprada. Então, quando esses mais de 40 escritores estavam escrevendo, Deus estava o quê? Soprando na mente deles, para que eles escrevessem o quê? A palavra de Deus. E o sopro representa o quê? O Espírito Santo, e a palavra é o quê? É Jesus. Então eu, quando estou lendo a palavra, eu estou recebendo o quê? Jesus Cristo sendo soprado do Espírito Santo aonde? No meu coração. E aonde Deus também o quê? Se revela. É por isso, amados, que em todo o Antigo Testamento, todo ele, Deus, ele vai se revelando. Todo ele. Você pega todo o Antigo Testamento, desde Gênesis até o último profeta, todo. Ele vai o quê? Se revelando. Ele vai falando, olha, eu sou o quê? Eu sou o Abba Pai. Eu sou o paizinho. O seu filho, quando está às vezes doente, enfermo, o que você fala para ele? Vem cá com o pai, sim ou não? Vem cá com a mãe, vem cá comigo. Eu sou seu pai. Então Deus, ele vai se revelando. Ele se revela como o Altíssimo. Deus no Antigo Testamento, ele se revela como o quê? Como Elohim, o Criador. Deus, ele vai se revelando, ele é o quê? O exaltado, o glorificado. Então você vai lendo a palavra vai falando para você, olha, eu sou eterno. Mas toma cuidado que eu também sou juiz. Porque eu não sou fiel a pastor. Eu não sou fiel a ministro. Eu sou fiel a mim o quê? A minha palavra. Mas eu, além de juiz, sou o quê? O Deus que vê. E vê todas as coisas. Eu sou o Santo de Israel. Eu sou Jeová Nissi. Eu sou a sua bandeira. Eu vou carregar a sua bandeira se você carregar a minha bandeira. Eu sou o seu pastor. O que Davi fala no verso 23? O Senhor é o quê? É o meu pastor. Então Deus é o nosso pastor.
O Senhor é a paz. O Senhor é a esperança. O Senhor é o Jeová Jireh. Deus proverá. É um Deus de provisão. Ele é o Deus Adonai, o dono. Ele é o dono do mundo, Ele é o dono da minha vida. Ele é simplesmente o quê? Yahvé. Ele é simplesmente o eu sou. Quando Moisés estava preocupado em falar com o faraó, o que Deus falou para ele? Fala que é o eu sou. É o eu sou. Então Deus, Ele quê? Ele é. Nós falamos aqui naquele período de turbulência política, as pessoas todas em frente do quartel, lembra disso? Aquele desespero para que o exército salvasse. A motivação estava o quê? Errada. Porque nós tínhamos que ter orado, se ajoelhado aonde? Nas igrejas. Para o Senhor dos exércitos. Amém ou não? O Senhor dos exércitos. E se eu sirvo o Senhor dos exércitos, eu sou o quê? Eu faço parte do quê? Do exército. Então eu sou um soldado de Cristo. Então eu via muitos pastores, a gente conversava sobre isso, lembra? Muitos pastores, não, vamos lá, vamos ficar 50 dias e toma chuva, orando para o exército. Motivação errada. Mas ainda dá tempo, não é? E nós precisamos começar a interceder pelo nosso país, para que esse senhorio do exército realmente ele venha, porque ele é o justo. Então, amados, de Gênesis ao último profeta, Deus, ele se revela. Vem comigo, Romeu. Vem comigo, você é meu. Vem comigo, Cris. Vem comigo, Ana. Não, mas eu estou mancando, não tem problema, isso para mim não é nada. Isso para mim não é nada. É? Nada. Vem comigo, filho. Vem comigo, Elias. Vamos junto. Confia em mim. Eu sou a provisão. Eu sou Emanuel, eu sou o Deus conosco. É por isso que um dos livros mais lindos da Bíblia é os Salmos. São 150 salmos. Salmo significa o quê? Cânticos, louvores. Existem tantos tipos de cânticos. Cânticos de ação de graça, cânticos de peregrinação, cânticos de alegria, cânticos do povo pedindo o quê? Justiça para Deus. Cânticos de tristeza, de lamentação. Em todos eles, Deus, através do Espírito Santo, Ele foi colocando, meditando, para que todos aqueles que estivessem escrevendo os cânticos, eles meditassem. Eu sou o escudo. Canta que eu sou a rocha. Nós não cantamos aqui que Deus é a rocha? Igreja, cantem que eu sou o rei. Cantem que eu sou o pastor. Cantem que eu sou o refúgio. Eu sou a sua fortaleza, Marco. Mas quando todos nós verbalizamos, nós estamos falando para todo mundo espiritual que o Jesus é o meu Senhor. Amém ou não? Eu estou falando para todo mundo aí fora. Eu estou falando para todos aqueles que me ouvem no natural e no sobrenatural. O Senhor é minha rocha. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor é o meu Criador. É Ele que vinga. É Ele que é justo. É Ele que é o curador. É Ele que é o protetor. Existe um mundo invisível que poucos veem. Poucos veem. Mas eu oro para que o Espírito Santo do Senhor coloque esse universo na sua mente e no seu coração. Porque é onde a batalha é o quê? Onde a batalha ela é ganha. Só, amados,
que tudo culmina onde? Na palavra. Tudo. Então, Deus preparou toda a sua palavra para quem? Para o seu filho. E quem é o filho? É Deus. Que se tornou o quê? Carne. Ele se encarnou e disse, ó, vocês viram tudo que eu escrevi? Agora eu vou o quê? Agora eu vou pôr em prática. Porque todos pecaram. Sim, Romanos não fala isso? Que todos o quê? Pecaram, eu e você. Nós não conseguimos sozinhos. Então Deus, através de todo o Antigo Testamento, Ele preparou quem? O Filho. O seu Filho. Então Deus se despojou de toda a sua glória, de todo o seu poder, e deixou ser o quê? Encarnado. O maior milagre da Bíblia. O Deus encarnado. Jesus Cristo. Então, quando Ele pregava nas sinagogas, quando Ele se apresentava, Ele falava, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o começo e o fim. Eu sou o Cordeiro de Deus. Amém? Eu sou. Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou o filho de Davi, da linhagem de Davi. Eu sou aquele que ensina. Eu sou aquele que prega. Eu sou aquele que cura. Eu sou aquele que liberta. Eu sou o mediador. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que intercede. Eu sou o advogado. Então, eu já falei isso. Às vezes eu leio a Bíblia, é um Deus meio que aflito, meio que desesperado. Fala, me aceita, vem comigo, me aceita. Eu sou um Deus bom, eu sou um Deus misericordioso, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua família. E você não precisa fazer nada, porque eu já fiz tudo aonde? Na cruz. Basta você o quê? Crer de todo o coração, porque eu sou o mestre, eu sou o Salvador, eu sou o Senhor, eu sou o Rei dos Reis. Amém, igreja? O que Deus quer é isso. Se revelando desde Gênesis a Apocalipse. Quando nós estudamos Hebreus, nós estudamos que Jesus é o quê? Em Hebreus, Jesus é o quê? Jesus é o quê em Hebreus? O sumo sacerdote. E ele foi tão misericordioso que é o único livro que a gente não sabe quem escreveu. Porque ele se coloca como o quê? Como sumo sacerdote. Amém, igreja? Então, o que Deus te trouxe aqui é para falar só uma coisa. Você está em mim? Continua. Não importa o que você está passando, filho. Não é assim quando a gente vê o nosso filho aflito? Sim ou não? Quando ele é mais pequeno, quando ele é menorzinho, que aquilo que ele está passando, você sabe que vai passar, porque você está do lado dele. O que você fala para o seu filho? Vai passar. Eu estou com você. É o que Deus está querendo falar comigo e com você hoje. Se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, tenha paz. Ele está com você, irmão. Ele está com você. Se você ainda não me entregou, hoje é o dia. Pai, eu quero Jesus. Se você já entregou, mas está um pouquinho longe dele, hoje também é o dia. Sozinho você não consegue, Tiago. Você não consegue, Elisa. Você não consegue, mãe. Nós não conseguimos. Então que essa palavra em nome de Jesus, ela entre no seu coração. Por quê? Porque nós não temos desculpas. Porque a palavra de Deus diz que todos nós seremos o quê? Julgados. Todo joelho se dobrará.
Então, quando você estiver ajoelhado em frente a Jesus Cristo, se você ainda não recebeu, o que ele vai fazer? Puxa vida, eu falei tanto para você. Ele vai julgar. Então eu oro que ele nos julgue para a eternidade. Amém ou não? Nós vamos para a glória com ele. Amém ou não? Então que essa palavra entre no coração de cada um de vocês. Não há dor, não há sofrimento, não há situação, porque Deus, ele está do seu lado. Ele é o Deus conosco, ele é o Abba Pai, ele é o Pai da eternidade, é aquele que segura, aquele que sustenta, porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. É um Deus sustentador. Mas nós também temos que crer que tudo é para quem? É para a honra dele, é para a glória dele. O meu casamento é para a honra de quem? De Jesus. Esses meus filhos é para a honra e glória deles, de Deus, porque Deus me deu. Amém ou não? Foi Deus que me deu. Então que a gente cuide, que a gente proteja, que a gente ore. Amém, igreja? Então que em nome de Jesus